Olá amigos, bem-vindo ao canal 16 Bits. Eu sou o Luiz Gustavo e no dia de hoje falaremos sobre Quarkus e a comunicação de Quarkus com banco de dados. Mas primeiro, antes de seguir para os comentários do vídeo e tema principal, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal e é isso, basicamente isso. Bem, no vídeo anterior eu falei sobre Spring e a comunicação com o banco de dados e como isso funciona, e agora chegou o momento de fazer isso em Quarkus. Em Quarkus será um pouco diferente. Por quê? Em Quarkus eu vou demonstrar como conectar diversos conexões, ou seja, diversos namespaces de banco de dados e como fazer isso em Quarkus. Baseado na minha experiência com Spring, eu achei que com Quarkus isso foi muito mais simples de fazer. Eu não sei porque, de um lado, estou criando um código novo e ficou mais fácil de organizá-lo, e isso facilitou também no momento de criar o data source, ou porque é fácil mesmo. Então, assim, vamos descobrir isso no decorrer dos exemplos, no decorrer do estudo com Quarkus. Mas, a priori, eu honestamente gostei muito e me parece que para desenvolver, para ter uma velocidade de desenvolvimento, vai super bem. Então, basicamente é isso. Então, vamos usar também uma API com modelos diferentes do modelo anterior e trabalhar com os métodos de busca, de criação, alteração e exclusão, e também mostrar como este exemplo, essa comunicação, ela se dá tanto no banco de dados em memória e também no banco de dados do PostgreSQL. Então é isso o nosso tema para o vídeo de hoje, e Quarkus com N conexões a banco de dados e como isso acontece e como você deve configurar sua aplicação para tê-lo. Tudo bem? Então vamos para a parte do código. Essa é a parte de código agora, e o projeto está no GitHub, está disponibilizado no GitHub. E para o banco de dados em memória, nós precisamos utilizar essa configuração aqui, dizendo que o tipo de banco será o banco de dados H2, passar uma URL de conexão e o que irá acontecer quando iniciar a aplicação. Então agora a gente pode vir aqui no terminal. Está funcionando. Vamos parar aqui o Quarkus e colocar ele para funcionar. Essa linha de comando, ela é bem singular do Quarkus, então ela permite alteração de código em tempo de desenvolvimento, então facilita no momento de alterar uma API, criar um novo endpoint. É muito útil, eu na verdade utilizo bastante. Então agora, o que a gente pode fazer aqui é acessar via Postman. Vou colocar ele aqui, via Postman, ou também pode pegar e fazer uma verificação no nosso banco de dados. Vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Agora sim, demorou um pouco, mas foi. Então aqui existe algumas tabelas que eu vou mostrar aqui no pacote. Então aqui está rodando o Quarkus nessa parte de baixo. Vou minimizar. E aqui eu tenho os pacotes. Tudo bem? Eu criei um data loader também para carregar os dados de Auction e também de usuário e de item. Aqui tem linhas, muitas linhas. Vou tirar umas linhas aqui e formatar o código. Aqui é um singleton porque só vai ser executado uma vez também quando a aplicação
se levante. Então aqui tem um observers para verificar quando a aplicação é levantada, após a aplicação ser levantada, que acontece aqui a inserção de dados. E as APIs, que são, aqui é a entidade que estende de Panache Entity, que quando se estende de Panache Entity leva toda a parte de vantagem do framework de Quarkus de persistência. O que eu mais trabalhei nesse caso foi no item, porque eu criei aqui uma classe de persistência também, uma classe de repositório, que depois eu vou explicar para que foi criada, e o nosso resource, ou seja, o nosso recurso, que ele consome e produz JSON, a API é este nome aqui, e aqui eu injeto o repositório que vai fazer a comunicação. Nesse dado momento, a aplicação ela não tem como eu posso dizer aqui, uma separação de camadas lógicas, porque no caso de um resource eu estou chamando direto a classe para listar todos, ou seja, estou chamando a própria classe que estende o framework de Quarkus. Então, o interessante seria colocar uma camada para separar o que eu recebo do front-end, o que eu vou mudar, fazer uma alteração do meu objeto para o objeto de identidade, mas isso eu vou fazer no decorrer dos vídeos. Então, basicamente, nesse item aqui, que é o item resource, para listar todos eu vou chamar o repositório e vou fazer uma listagem de todos os módulos. Então, aqui no meu repositório de itens, eu tenho, vamos ver aqui se uau, connection again, e aqui tenho itens que foram criados no data loader. Para fazer uma chamada para esses itens, então poderia ser feito dessa maneira, porque eu estou em user, mas posso mudar para o método get, e aí eu vou fazer o seguinte aqui, usar o items, aqui eu não preciso passar nenhum parâmetro, e faço um send. E aqui os itens, vou colocar aqui, fica melhor. E aqui os itens, eles são trazidos e tem o método com status ok. Se eu, por exemplo, quero buscar o item 11, ele me traz o item 11 sem problema algum. Então isso é com banco de dados em memória. Eu não vou passar todos os métodos aqui, bem, eu posso passar, não tem problema. Eu posso fazer um post também, que não leva argumento aqui em cima, e o que ele leva, na verdade, é um body com um texto no formato JSON. Então eu posso vir aqui, criar um JSON com, bem, criarei assim, name, que eu vou colocar que seja Dart, e aqui como description, esse seria Vader, seria um item que vende muito, hein? Então método post, e aqui fazendo uma petição, ele me retornou que foi criado. Então agora, se mudarmos aqui para o método get e fizermos um send, o nosso amiguinho Darth Vader estará aqui, como description, como name, porque isso está em ordem alfabética. E caso fosse necessário fazer uma alteração no Darth Vader, e para que seja, por exemplo, ID 12, name, o nome que eu vou alterar será Anakin, e o description será Puppet. Será um Puppet. Então aqui eu vou alterar um tom Darth Vader para que seja o nome dele Anakin, e a descrição seria um boneco. Ver se vai funcionar. E aqui ele aceitou e me retornou a alteração desse objeto. Então aqui, para fazer podemos fazer também a exclusão, na verdade. Então a gente pode fazer um get antes para saber quais itens que existem. Então aqui é o item 1, 2, 3, e eu vou fazer a exclusão do item no item 2. Aqui o método foi mudado para o delete, então faço um send, e aí falou que foi excluído. Tudo bem, é tão simples quanto isso. O código
Isso daqui é outra coisa. O código está aqui. Então, na classe de Resource tem o Find All, tem o Delete by ID, persistência. E nessa classe, nesse método, que é o put, caso alguma coisa tenha dado problema, uma mensagem de erro vai ser mostrada no browser, ou nesse caso, aqui pode fechar, que são exemplos que eu estava pegando do Quarkus, então vamos fechar isso aqui já que não precisa ficar aberto agora. Então, desse momento aqui, então podemos voltar aqui no momento, no Postman, e fazer outra vez o método put para ver o que acontece com o erro. Se a gente vem aqui e coloca um ID que não existe também, coloca o ID 100, por exemplo, vai dar um not found, porque não existe. Então, você pode vir aqui, colocar name x e description, que seria a. Então, como existe este endpoint com ID, name e description, esse endpoint será chamado, ele vai verificar que não existe nenhum ID com ID passado e vai retornar um erro para o usuário. Então vamos ver aqui e vem, e aí falou que erro, e o erro não existe, exception type é esta, e aqui foi o erro que foi colocado. Caso você queira alterar em tempo de execução e ver como fica, isso é uma coisa boa do Quarkus, que é, você pode vir aqui, por exemplo, item com ID off, não existe. Try again, please. Pode fazer isso, por exemplo, como eu estou fazendo agora. Salvar o arquivo, ou seja, o IntelliJ já salva de maneira automática e o Quarkus já atualiza para você. Então, o que você tem que fazer outra vez é fazer outra requisição. E aí, a mensagem será alterada. Isso, no tempo de desenvolvimento, é muito importante para ganhar tempo de resposta, para criar endpoints, para colocar dependência e para corrigir caso você tenha algum erro. Então isso do Quarkus para mim é fenomenal. E aqui abaixo, como eu comentei anteriormente, é uma classe que trata erros. Eu vou entrar nesses detalhes futuramente. E Spring também, quando eu falei de Spring, também havia uma classe de tratamento de erros, se eu não me equivoco, que estava em Customer, que era essa daqui. É um pouco diferente se a gente fizer um split da tela. É um pouco distinta, tá? Eu preciso fazer um refactor dessa para deixar disponível para os outros endpoints também. Mas basicamente o que um faz, o outro também faz, ou seja, Spring, Quarkus, pode ter alguma coisa que seja somente para um, mas geralmente os dois conseguem fazer. Então aqui deu um erro porque quando nós passamos o ID 100, então agora eu vou parar o servidor, então fazer um clear aqui do console e começar então com a parte do PostgreSQL, tudo bem? Então aqui, deixa eu comentar esse código, aqui já se tem já está duplicado, então não precisa fazer nada. Se eu descomento, ele vai falar que está duplicado, excelente. Então vimos aqui outra vez e o que está common, ok, excelente. Então reparem que nesse caso do PostgreSQL, aqui eu tenho a mesma coisa e aqui eu falo que meu namespace será auction, ok? Então, diferente do banco de dados de memória, que eu tenho outras coisas, aqui eu tenho de maneira diferente. Então, aqui, para auction, eu vou armazenar nesse namespace para item in store e para users em backoffice. Qual alteração que precisa ser feita? A alteração, como feita no Spring, precisa ser feita na dependência. Então, agora eu vou colocar a dependência do Postgre e também iniciar aqui o Postgre. Vamos iniciar aqui, ele já está iniciando.
Então aqui ele já está running. Vale lembrar que antes é necessário criar a estrutura do projeto, a estrutura do namespace, ou seja, criar a database, e sim, criar o database. Então a gente pode vir aqui no back-office, dismiss tip, não quero nenhuma dica por agora, e depois pode conversar com a gente aqui. Vamos colocar isso aqui maior, e vamos fazer um /L. E aqui são os namespaces, então eu estou no namespace que se chama Store, se não me engano, se não me equivoco, aqui no back-office. Então, em back-office, o que eu vou ter? A parte de usuários. Então, posso vir aqui na tabela de usuários e fazer um select dessa tabela. Então, posso vir aqui, select, asterisk from users. Não tem nada, estupendo. Então, agora eu vou fazer iniciar a aplicação, mesma coisa, com mvn clean compile dev. Vale lembrar que o Postgre tem que estar executando diferente do caso de memória, que memória, quando a aplicação se inicia, aloca esse espaço de memória para o database, mas em Postgre é diferente. Tá legal? E para que cada ente, nesse caso, seja... Aqui está criando a tabela. Para que cada ente tenha uma conexão diferente, o que precisa ser feito é criar um package info para cada data source que você precise, tudo bem? Colocar aqui também a sua persistence unit e falar o seu pacote. E também importar essa persistence unit que é do próprio Quarkus. E desde aí, nós temos, na verdade, muito orientado a microserviço, um serviço muito reduzido também, de que esse pacote só vai tratar de um determinado assunto, um banco de dados, esse outro pacote com outro assunto e assim por diante. Tudo bem? Então agora a gente pode vir aqui na tabela de usuários. Os usuários foram criados porque o data loader ele funciona tanto para banco de dados em memória quanto qualquer outro tipo de banco de dados. Caso não fosse necessário, teria que fazer alguma alteração aqui e verificar que se fosse um profile de teste, um profile H2, não fizesse essa carga de dados, tudo bem? Então assim, basicamente, isso aqui não vai funcionar mais, porque eu não tenho mais as tabelas, tudo bem? Então aqui a gente já pode fazer um fechar desse Chrome, e agora podemos ir aqui ao Postman e fazer também outra requisição. Tá? Então pode vir aqui, falar items e me ver os itens que você tem. E aí a mesma coisa vai acontecer. Se eu quero fazer um post e quero trocar o nome de um item que seja, não sei, name, vamos colocar MacBook, description, to work, ok? To work well. Para trabalhar bem, então você tem um novo item criado e assim por diante. Está criado, você quiser fazer um get, faz a mesma coisa. Então essa é a parte de banco de dados. E aí, voltando aqui, não só isso, vamos fazer também aqui. Então já que os itens, eles ficam no store, o que a gente pode fazer? Verificar se esses itens estão aí de verdade, né? Ou se não. Então eu vou fazer um select asterisk from items. E aqui eu tenho o item to work well com o MacBook. Então basicamente a alteração é muito reduzida. Caso você precise alterar um banco de dados para outro, só precisa alterar Application Properties e também alterar a sua dependência, nesse caso, que é essa daqui, adicionar ela no seu projeto e tudo vai funcionar perfeitamente. E lembrando que os testes, por exemplo, para nesse caso que eu fiz os testes para este endpoint, por exemplo, então a gente pode vir aqui e caso seja um banco de dados, esse não, perdão, aqui está aqui. Caso, vem cá, esse está para pacote de testes aqui. Caso você tenha
dúvida ou receio de usar um banco de dados específico, você pode também fazer mock, ou seja, se eu não quero acessar nenhum repositório, nada, trabalhe com mock e desde aí você não tem a necessidade de testar o seu endpoint ou testar a sua API e depender do banco de dados, tá? Mas isso vou ficar na aula de refactoring e também no vídeo de teste. Mas basicamente é isso. Então esse código já está disponível. Então caso você queira testar, verificar como o teste funciona, como a parte de JUnit 5 também funciona. Essa classe é uma classe de exemplo que está bem feita porque funciona, ou seja, toda a API funciona e também não é só o método get que está colocado aqui. Então tem todos os métodos que eu coloco aqui, então tem delete, find all, find one, update, post, em verdade, perdão, e também um try update que é para retornar o erro de caso tenha algum problema, tá? Então aqui é a nossa parte de teste. A aplicação, ela continua funcionando. E agora eu tenho dúvida, hein? Porque como eu executei o teste aqui, vamos ver. Não, está parada por causa que eu fiz o teste no meio da aplicação. Não faça isso em casa, hein? Não faça isso em casa, senão você vai dar problema na sua aplicação. Mas bem, a gente pode subir lá de novo. No plugin, ou momento que eu fiz coisa que eu não deveria ter feito aqui. Estou ok, agora sim, vou no pacote correto. Sim, no pacote correto funciona melhor. Então, subindo de novo a aplicação. Ou seja, tudo que havia aqui no banco de dados será removido. E aí nós vamos ter de novo o item. O item é um ponto importante aqui, hein? Não, tá certo. O name é este, o description tá certo. Então aqui a aplicação voltou a funcionar. So far, so good. E agora a gente pode parar a aplicação e é isso. Tá? Nesse vídeo é isso. Os próximos vídeos eu vou tratar também do tema de teste, melhorar a parte de teste para evitar, por exemplo, o Don't Repeat Yourself, que nesse caso tem o mesmo ID aparecendo várias vezes. Isso é um sinal de repetição, em toda parte que se repete pode ser mudada, deixada de maneira mais simples. Tudo bem? Então, esse é o vídeo. O código, lembrando, está disponível no GitHub. Qualquer dúvida, qualquer tipo de problema, Getstore. Que coisa louca é essa? Esse aqui não estava no script, não. Vamos excluir isso daqui em breve, porque isso aqui não faz parte tampouco do projeto. Tá legal? Então um abraço. Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like e nos vemos no próximo